Olá, seja bem-vindo no meu canal. Meu nome é Bárbara, sou uma terapeuta espiritual e nesse momento quero falar com você sobre vibração. Nikola Tesla já falava na época que se você queria pensar no universo, tinha que pensar em termos de vibração. É muito importante esse argumento, muito. Provavelmente esse vídeo vai ser bem compridinho, porque é muito vasto e é muito importante entender. Geralmente quando faço cursos, né, é somente a vibração, né, aliada com a lei de atração, é uma palestra, tá? Então eu espero de não ficar tão comprida para te entediar. Mas se você tá aqui para entender como funciona e por que você até hoje não conseguiu manifestar nada na vida, fica aqui comigo que até o final que você vai ver o porquê você não está conseguindo manifestar a vida do seu sonho. Então vamos lá, o que é a vibração? Vibração é tudo que existe, tudo o que existe. Aí você fala que você vê uma porta, a porta não vibra. Na verdade, se a gente vai analisar essa porta, vai ver que é feita de madeira, a madeira é feita de células, as células são feitas de moléculas, átomo, nêutron, próton, elétron e fóton, né, ainda mais pequeno e ainda mais pequeno, né, já chegaram a descobrir mais pequeno do que o fóton. Enfim, a questão, o conceito é que você vai conseguir entender melhor tudo esse argumento se você consegue entender que esse corpo físico que nós temos, né, que ele evolui. Eu gosto de fazer a metáfora de uma máquina, né, de um carro, de uma máquina. Esse corpo físico, na verdade, é uma máquina biológica, né? Perfeita, inclusive, bem estruturada, perfeita. E essa máquina biológica é o veículo de uma alma. Essa alma que está dentro desse veículo, ela está encarnada, né, nessa dimensão para fazer uma experiência, ok? Então, dessa forma, você vai conseguir entender que essa máquina, o corpo físico, ele é programado para viver nessa dimensão. Nossos olhos estão calibrados para receber essa determinada vibração de luz, esse espectro de luz, né? E esses olhos estão calibrados para enxergar a matéria da forma como tem que ser nessa matéria, ou seja, papel, né, ela tem a sua consistência, um livro, né, um copo, enfim, tudo tem a sua consistência, ok? E o nosso olho é criado para ver aquela determinada frequência, ok? Então, mas além dessa frequência, tem várias, né? Tem muitas outras frequências que são chamadas de dimensões, ok? Que o nosso olho, nosso ouvido, nosso veículo perfeito, biológico, não é calibrado, não é programado para enxergar. Salvo algumas exceções, que são os ditos médium, videntes, sensitivos, etc, etc, mas isso é outra coisa. Digamos que a média mundial do ser humano é um veículo perfeito, biologicamente construído para poder, construído e adaptado para poder viver nessa dimensão com determinados fatores, como luz, ar, né, etc, etc. Então, aí a gente pega essa matéria, né, essa matéria composta de átomo. O que é o átomo? O átomo é considerado o bloco da criação, né? O bloco da criação. Por quê? Porque tudo é átomo. Tudo o universo é composto de átomos. O ar que a gente respira é feito de átomos. A cadeira que a gente senta é feita de átomo. O meu corpo, o som, as vibrações, enfim, tudo é constituído e trafega dentro desse sistema, o átomo, né? O átomo que compõe o oxigênio que a gente respira, o átomo que compõe a molécula de anidride carbônica que nós respiramos, né? Que mesclada, cria o ar que nós respiramos. Enfim, o átomo é composto de nêutron, elétron e próton, como eu estava falando no instante.
E esse próton, carga negativa, elétron, que é carga negativa, com próton, né, eles fazem o quê? Vibram, né? O fóton é luz e ele vibra. Então tudo, na verdade, é o átomo, o bloco, né? Esse bloco é uma vibração, ele emite uma vibração, que a depender da velocidade com a qual ele está vibrando, né, que é a consciência do átomo está programada para vibrar na determinada frequência, ele será uma árvore, um cachorro, né, o ar, né, o oxigênio, enfim, né, a depender da vibração que ele tem, ele será atraído por outras moléculas, né, será atraído por outros átomos que constituirão junto uma molécula e junto criarão um gás, um metal, né, tudo aquilo que é parte da nossa dimensão, da nossa criação e além, né? Pronto. O átomo vibra, é mensurável, tem instrumentos que vão medindo a vibração, né? Então a gente sabe que uma porta vibra, por exemplo, a 10 Hz, enquanto, estou fazendo exemplo, porque não estou sabendo exato, mas vamos dizer que a porta de madeira vibra 10 Hz, enquanto uma janela de vidro é a 10,25 Hz, enquanto uma bolsa de couro é a 10,40, ok? Estou fazendo exemplo, só para vocês me seguirem. Aí o que acontece? Que a gente, por enquanto, estamos no sólido, né? Não chegamos ainda na parte que é menos sólida, né? Então o que acontece? Acontece que o nosso corpo físico também é composto de células, né? Cada uma tem a sua função e nós conseguimos manter determinadas aparências através do DNA. O DNA nada mais é do que um programa de computador, né? Esse programa que é inserido na nossa célula, a nível celular, e esse programa que fala, você vai ter cabelo branco, preto, amarelo, vermelho, roxo, você vai ter um nariz grande, pequena, média, pontuda ou a batata, você vai ter uma boca carnuda ou não, né? Enfim, o nosso DNA é que compõe, né, o nosso ser. O programa, ele insere uma determinada informação na célula e a célula vão se agregando e a gente, né, a Bárbara tá aqui, tô aqui com vocês, pronto. O meu corpo físico, ele composto de átomos, vibra, tem a sua própria vibração, tem a sua própria consciência, por isso que já Jesus falava que o nosso corpo físico é o nosso templo, o templo da alma, né? Porque ele também tem a sua consciência, né? Tem gente que consegue curar uma doença gravíssima simplesmente conversando com seus órgãos, ok? Aí acontece que também temos uma consciência que mora dentro desse corpo, e essa consciência por si só também tem a sua frequência vibracional. Nós somos compostos por corpos sutis. Vamos só ficar no básico e vamos ficar nos 7 corpos sutis. Mas nós vamos analisar o corpo emocional e o corpo mental, ok? Corpo físico, emocional e mental, ok? Cada um deles emite a sua vibração. Cada um deles tem a sua função e cada um deles tem a sua vibração. Então, porque se fala de pensamento positivo, emoções positivas, fazer limpeza, etc. Porque tudo isso junto, todo esse conjunto vibracional, a consciência do meu corpo físico, que tem, né, a sua vibração, a vibração dos corpos sutis, juntos, cria, né, uma vibração. Então, a soma de todas essas vibrações, do corpo emocional, do corpo mental, do corpo físico, tem outros, né, do duplo etérico, casal, lúdico, ok? Então, todos esses conjunto energético, chamada aura, emite uma determinada frequência vibracional, que é a sua impronta digital, digamos assim, tá? Tem pessoas que conseguem detectar um ser, né, uma pessoa desaparecida, por exemplo, através da impronta digital que aquela pessoa emite, né?
como se fosse um cachorro que sente o faro, né, o cheiro daquela pessoa, né, pode reconhecer aquela pessoa no meio de 1 bilhão de gente. Também tem sensitivos que conseguem alcançar a vibração da pessoa, conseguem reconhecer aquela pessoa simplesmente pela impronta digital que aquela pessoa tem, né? Então tudo é vibração, ok? Isso é muito importante. Quando você consegue entender isso, você vai conseguir entender como é que funciona e por que você até hoje não conseguiu resolver sua vida. Por quê? Porque quando a gente encarna, ou seja, quando a nossa essência, a nossa consciência, a nossa alma, chama como você prefere, a nossa parte divina, encarna no corpo físico, ou seja, ter cuidado, não se engane, não é no dia do nascimento, mas é no dia em que a mulher ficou grávida, né? Quando ela descobriu que estava sendo fecundada, ok? Naquele momento da fecundação é que a alma, né, essa parte espiritual começa a entrar, a se ancorar dentro dessas células, né? É uma pequena parte, né? Tanto que a primeira coisa que chega é um cordão, né? Um cordão de prata, chega dentro, né? Dentro desse aglomerado de células, né? E dali já começa a criar uma pequena consciência, né? Começa a criar consciência. Na medida que o feto cresce, a consciência também cresce, vai acumulando emoções, pensamento, que são do pai, da mãe, do ambiente externo, né? E essa própria consciência pode ter medo, né? Pode criar expectativa, pode criar ansiedade. Essa consciência é uma consciência que percebe todas as coisas, sente se a mãe rejeita ele, sente se a mãe aceita ele, sente se a mãe quer um homem ou uma mulher, né? Então, esse feto, ele é uma consciência desde o dia da fecundação, ele já foi ancorado, já foi preestabelecido pela espiritualidade, que essa tal alma vai descer na matéria naquele tal momento, naquele instante é que aquela alma está sendo ancorada, né? Ancorada não significa que já está em expansão, mas já está ancorada, já está ali dentro daquele útero daquela mãe, e dali só vai crescendo, aumentando, ok? Pronto. Então, quando você começa também a entender essa parte, você começa a entender que você pode hoje estar vivenciando uma experiência que é ditada da experiência gravada no útero, ok? Então acontece que se, por exemplo, uma mãe quer um filho macho, homem, mas a menina tem consciência porque ela vem com o plano espiritual, né? Então a menina sabe que ela é menina, mas a mãe não sabe. Então a menina dentro da barriga começa a criar aquele medo que diz: meu Deus, minha mãe não vai me aceitar quando eu nascer, então é melhor que eu seja homem, então é melhor ser homem, ser mulher não é bom. Aí a mãe continua alisando a barriga dizendo: meu machinho, meu homenzinho, meu filhinho, vou chamar de Roberto, vou chamar de Gustavo, etc, né? Então aquela criança começa a criar o pânico dentro de si. Aquele feto começa já a consciência do feto, tá? A consciência do feto, porque o feto em si é simplesmente uma máquina biológica perfeita, altamente perfeccionada para ser adaptada nessa dimensão, mas a consciência é uma alma que está indestrutível, atemporal, né? Não é possível que morra, né? Então ela é uma alma eterna, ok? Então é uma alma divina, uma centelha divina que está encarnando num veículo biológico altamente adaptado a essa dimensão, ok? Então o veículo não tem nada a ver com a consciência. Pode estar ancorando uma consciência de um ser que precisa ainda evoluir, ou você pode estar carregando um ser que vai ser um Buda. Isso aí não tem nada a ver, depende da sua frequência como mãe, depende da frequência sua de pai e mãe, mas é outro discurso, aí a gente vai conversar de novo. Mas enfim, o que eu quero que você entenda é que essa consciência tá ali, tá gravando a aceitação ou não aceitação, o aborto, tá gravando tudo, ok?
não vou falar nem das partes espirituais, das consequências disso, não quero chegar lá. O que eu quero que você entenda é que tudo é vibração, tudo é consciência, então essa consciência começa a absorver as emoções e dali começa a criar a sua história, ok? Uma filha, um filho rejeitado dentro da barriga, que a mãe queria fazer o aborto porque não tinha condições de sustentá-lo, que a mãe, sei lá, tinha medo que os pais, né, os avós no caso do feto, descobrissem a gravidez, que não, enfim, tudo isso é um pacote emocional que o feto absorve, né? Isso a gente descobre através, no caso de regressões de memória, né? Até dentro do útero, que é o meu setor de trabalho. É ali que eu trabalho. Eu faço regressões de memória até o útero, onde eu descubro todo esse tipo de bloqueio emocional que o ser carrega nessa vida, né? Às vezes vem até de outra vida, mas principalmente, digamos que o foco é trabalhar dentro do útero para descobrir todas aquelas cargas emocionais que a pessoa carrega e acaba criando uma realidade. Por quê? Porque você está carregando uma rejeição, né? Por isso que, por exemplo, vocês observando a população mundial hoje, vocês veem que 80% tem um vício, né? Ou até mais de 80%, mas mais do que 80% dos seres humanos tem vício. Vício em bebida, vício em sexo, vício em cigarro, vício em droga, vício em comida, tudo é vício, ok? E quando tem um vício, é por detrás desse vício tem uma carência emocional, um medo de rejeição, né? Uma emoção estagnada que o filho criou com a mãe, né? Então, para suprir o amor da mãe, ele vai se jogar em algum vício, vai comendo, vai bebendo, se drogando, enfim, várias outras opções. Mas sempre a raiz de um vício é a emoção que a criança tem, né, de rejeição. Tem algumas que não foram rejeitadas na barriga, foram rejeitadas depois, né? Tem algumas, enfim, tem várias opções, as variáveis são infinitas, ok? Cada caso é um caso, né? E eu tô só falando no geral. Então, pronto. Esse ser nasce com essa bagagem de consciência que ele não tem nem imagina de carregar, né? E aí vai evoluindo, vai crescendo, vai evoluindo. E aí começa, por exemplo, a ter um comportamento errado com pai e mãe, né? Não sente confiança com a mãe, ou sente mais confiança com o pai, né? Às vezes as pessoas falam, a menina tem mais amor pelo pai e o menino tem mais amor pela mãe. Normalmente, em via de regras, normalmente sim, é assim, né? Mas eu diria que indo mais abaixo a gente descobre que é porque a menina, o menino estava na barriga e a mãe vai saber qual situações passou, imprimiu esse no subconsciente da criança, né? O pai sempre sendo um satélite, fica sempre um pouquinho afastado ou muito presente, então assim, influencia muito também essa figura, né? Tudo isso é um imprinting, né, que a criança carrega. E aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e vai atraindo circunstância, por exemplo, o bullying, por exemplo, a professora que não gosta dessa criança, vai desenvolvendo, por exemplo, assim, algumas carência com as limitações, né? Quem não tem um filho, quem tem filho sabe, né? Que às vezes, tipo assim, seu filho tá totalmente saudável, não tá com problema nenhum e de repente, porém, ele não tá conseguindo focar na escola. E aí, tome de remédio, achando que é TDAH, etc, né? Tome de remédio, não vão ver que, na verdade, aquela criança está com medos inconsciente, porque vai saber qual é a história que a família carrega, ok? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tudo é vibração, e o ser humano somente irá alcançar a perfeição quando começará a ter consciência que tudo é vibração e que o feto e o filho é sagrado desde a hora da fecundação.
No momento que é fecundado, que está ancorado. Gente, isso é muito importante, que vocês entendam isso, porque uma mãe saudável por um filho saudável criará um futuro saudável, a um ser humano saudável. Uma mãe insegura, que tem medo de não conseguir arcar com as despesas, que tem medo de não ser capaz de ser uma boa mãe, que quer abortar porque acha que a sociedade não vai aceitar. E vários outros medos que quase todas as mulheres têm que enfrentar, porque aqui nós vivemos numa dimensão machista, extremamente machista, que ainda arcaica, etc. Até que a mulher não tome consciência disso, nós não teremos uma população saudável. Claro? Ok. Voltando à vibração. Quando você vai, né, escuta uma palestra, quando você escuta um terapeuta, né, consulta um terapeuta, um tarólogo, aí todo mundo hoje fala em vibração. Mude sua vibração, muda sua vibração, muda sua vibração. Isso é realmente importante. Só que a pessoa começa a se questionar, como faço eu, né? Como é que eu faço para eu mudar minha vibração, né? Primeiramente, é assim, tem coisas básicas que a pessoa tem de fazer, né? Começar a ter pensamento positivo e evitar determinados comportamentos. Gente, eu tava fazendo o elenco dos vícios, mas, por exemplo, reclamar é um vício também, viu? Vira vício. Quando a pessoa tá acostumada a reclamar, vira vício, ok? Então, voltando à questão. Aí você tá vibrando, né? Tá vibrando reclamação, que a vida tá chata, que a crise tá enorme, que não tem dinheiro, que não tem trabalho para ninguém, que a família tá revoltada, que sua esposa quer te abandonar porque você não tá trabalhando, enfim, né? Um quadro que praticamente hoje está dentro de uma família, dentro de quase todas as famílias, né? Você pode dizer, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Um quadro mais ou menos desse, né? Então as pessoas começam a entrar em dissonância, né? Por causa dessas frequências vibratórias de medo, carência, ok? Como tudo é vibração, como a gente sempre fala, tudo é vibração, tá? O que acontece? Que nós podemos até medir, né? Tem instrumento, se mede em hertz, né? Essas frequências vibratórias. Então hoje se fala mais ou menos, né? Que tudo que está abaixo dos 400 hertz é escada emocional, né? Tudo que está abaixo dos 400 hertz é considerado emoção negativa e tudo que está acima dos 400 hertz é considerada emoção positiva. O que está abaixo dos 400 é raiva, angústia, rancor, ódio, intolerância, vingança, o que mais tem? Esses tipos de emoções, tá? Que normalmente lemúria, insatisfação, carência, né? Carência é terrível. Carência faz com que a pessoa praticamente nunca tenha dinheiro na vida. E mesmo que eu alcance, chega e perde tudo de novo, porque a carência vibra, é terrível. A emoção da carência. Então, isso é o que está abaixo dos 400 Hz. O que está em cima dos 400 Hz já é, por exemplo, emoções como solidariedade, amizade, caridade, amor, paz, alegria, felicidade, compartilhamento, né? Que são aquelas vibrações que, inclusive, se a gente vai ver o nosso corpo físico, né? Quem tá com um mínimo de conhecimento entre chakras e tal, né? Sabe que daqui do estômago para baixo, né, a gente tem essas emoções negativas, né, digamos assim, essas emoções baixas. E do estômago, plexo solar no caso, para cima, que a gente começa a desenvolver emoções positivas. Então a ativação, por exemplo, do chakra coronário, que fica aqui, a ativação só é ativada no momento que o corpo começa a emitir frequências de amor, elevação, por exemplo, assim, de devoção, né? Quanto mais a pessoa é devota espiritualmente, mais a aura da pessoa se expande, mais faz com que a pessoa comece e o chakra coronário se abre como se fosse uma flor de lótus, ok? Então, chegamos ao ponto das emoções, né? Aí você me fala, mas eu, porém, principalmente, minha vida tá tranquila, né? Eu não tenho raiva de ninguém.
Mas quando a gente vai ver, na verdade, né, o subconsciente que gravou tal episódio, ou tal situação, né? Se a gente vai analisando, geralmente no trabalho que eu faço, descobrimos sempre que tem aquela memória, aquele rancor, aquela raiva, o ex que fez as coisas erradas, os filhos, o pai que fez isso com a mãe que fez isso com o filho, enfim, são memórias, se chama memória dolorosa, né? Que elas são ligadas a um pensamento e a uma emoção. Certo? Então, tudo que é pensamento se liga a uma emoção e automaticamente cria a frequência vibracional que a pessoa carrega. Então, vamos fazer um exemplo, tipo, assim, um exemplo como se fosse um desenho, tá? Aí, nós somos um ovo, né? Esse ovo, dentro tem um núcleo, que somos nós, né? Esse ser encarnado, esse ovo, né? Ao redor de nós, que é a nossa aura. E dentro desse ovo, dentro dessa aura, tem uma bola preta, tá? E vamos fingir que essa bola preta são todas as emoções negativas. Raiva, rancor, ódio, né? Ai, eu tenho rancor da minha mãe, do meu irmão, da minha irmã, do meu tio, do meu pai. Eu tenho rancor, tá? Essa bola fica dentro dessa aura, né? Desse ovo. Então ela vai vibrando, subindo, descendo, né? Aí a pessoa fica lá zen, dizendo, não, eu tô muito positiva, pensamento positivo, tá tudo certo, mas aquela bola tá ali, você não tá querendo enxergá-la, você não quer enfrentá-la, você tá fingindo que ela não tá, mas ela tá, então ela continua emitindo aquela vibração. E aí o que acontece? Que aquela vibração, aquela bola preta, ela vai atrair uma pessoa que tem a mesma bola preta dentro da aura, ok? E aí, se você repara, todos os seus relacionamentos acabam sempre tendo a mesma história, né? Teve uma época que eu percebi que todos os meus relacionamentos tinham problema com os pais, todos os relacionamentos que eu teve, problema com a mãe, problema com o pai. Né? Ah, como eu te entendo, Bárbara, eu sei que você está falando porque eu também passo por isso. E a gente se sente tão bem quando escuta isso, mas depois acaba em falência do relacionamento. Por quê? Porque a carência dele ou dela com a minha acaba criando um relacionamento errado, acaba criando um relacionamento com os requisitos errados, que é se apoiar, compartilhar os mesmos problemas, né? Então isso faz com que o problema de uma bolinha vire uma bola, de uma bola vira uma bola de neve, de uma bola de neve vira uma avalanche, né? E aí pronto, o relacionamento não tem como andar. E isso, né, a gente se questiona, por que então a gente não atrai pelo lado positivo? Porque desde que você não tome consciência que você tem um problema a ser resolvido, aquele problema continuará a ficar lá na sua frente, que seja em relacionamento, que seja em carência, que seja lá, que for o problema. A questão, o problema aqui nessa dimensão existe não por punição, mas para a solução. Você está aqui para enfrentar os seus medos, os seus problemas, as suas carências, as suas... vai saber o que você veio aqui fazer, tá bom? Aí a pessoa chega e fala, ah, mas não é justo então que os erros dos pais caem em cima do filho. Não, é justo sim, é justo, porque você como alma estava precisando fazer essa determinada experiência. Não tem nada que acontece por acaso. Nada não é que a espiritualidade botou você na barriga de uma mãe aí à toa, porque ela tá precisando ficar grávida, vou botar essas alminhas aí, vou botar ali, instalar, e o outro vou botar ali, um boto na África, um na Itália, um boto no Brasil, outro nos Estados Unidos, assim à toa. Não é aleatório que as pessoas encarnam assim, tem tudo um plano reencarnatório, né? E esse plano reencarnatório inclui várias coisas, como o determinado tipo de obstáculo que você tem que aprender. Tem gente que veio aqui simplesmente para aprender a se amar. Tem gente que veio aqui para aprender a perdoar. Tem gente que veio aqui para aprender a superar um vício. Cada um de nós tem a sua meta. Missão de vida, gente, não significa ser todo mundo aqui na Terra encarnado para ser Madre Teresa de Calcutá. Ok? Ou ser Jesus Cristo. A missão na vida é descobrir qual é as suas falhas, ser consciente delas e ali começar a trabalhá-la, curá-la, conscientizando, né, e fazendo com que a sua vida não seja vã. Você não vai passar de um plano para outro no dia que o seu corpo físico
falecer, né, sem ter cumprido a sua missão. A sua missão é descobrir qual é a sua falha, qual é a sua carência, o seu ego, como é que você tá, como é que tá se sentindo, né? Tem gente que se sente ofendida até quando você fala sugêneres. Hoje de manhã mesmo eu fiz um comentário genérico dizendo que o ser humano é um ser primitivo, uma mulher surtou dizendo, ai meu Deus, você tem um ego inflado, mas eu tava falando da raça humana, eu não tava falando dela, entendeu? Mas tem gente que surta, até quando você fala, né? Infelizmente a verdade é essa, nós como seres humanos somos uma raça em evolução, nós não somos evoluídos, nós não somos espiritualmente evoluídos, mal a gente conhece a espiritualidade, mal a gente sabe, nem sabemos de nada, estão começando agora a chegar informações sobre espiritualidade, de 20 anos pra cá, de 30 anos pra cá, que começaram a descer almas mais evoluídas para tentar misturar um pouco e aumentar, elevar a vibração do ser humano, senão o ser humano seria ainda aquele ser humano de 30, 40 anos atrás, que come, bebe, transa, fuma, se diverte, pega mulheres ou bate na mulher, etc. Seria só isso, entendeu? Então, o conceito nós precisamos entender que tudo é vibração e essa vibração é a sua impronta digital e a sua impronta digital vai atraindo pessoas com o seu mesmo problema. Se pergunte por que você está casada com aquela determinada pessoa. Se pergunte o que foi que atraiu naquele momento aquele marido ou aquela mulher.